Muito bem, então essa é a nossa disciplina de inteligência artificial e computacional. Nós estamos aí trabalhando com os conceitos da pensamento probabilístico, né? Vimos na aula passada a questão das redes bayesianas, fizemos um exemplo usando o Nética, né, para que ficasse mais intuitivo o uso da ferramenta, né, das redes bayesianas. Lembrando que as redes bayesianas, elas podem também ser calculadas na mão, né? Até por esse motivo nós fizemos um cálculo também, né, para demonstrar como elas podem ser pensadas, né? Nesse conceito temos a questão das probabilidades a priori, que estariam ali sendo também influenciada com outras probabilidades a posteriori, ou seja, temos as evidências que são levantadas e em cima das evidências poderemos ter aí algumas definições a posteriori em cima dessas probabilidades. Aí usamos para isso o cálculo da probabilidade total e condicional, né? Na qual usamos ali a possibilidade de que um nó interfira no outro. Então, nesse sentido, haverá uma dependência da probabilidade de nós, de estados, né? Referentes aos nossos agentes inteligentes. Muito bem. Hoje, o tema é as decisões simples e complexas. Quando a gente pensa em decisões simples e complexas, como só está você, Thiago? O que vem à sua cabeça, Thiago? Vamos pensar em agentes inteligentes. Nós estamos pensando em agentes inteligentes. Aí tem um agente racional, né? Mas o que seria esse passo aí? Referente a decisões simples e complexas. Como é que nós tomamos decisões na nossa vida? Acho que em todo momento, né? Exato. Vamos lá levar em consideração uma decisão que nós temos que tomar referente ao nosso trabalho, né? Vamos imaginar que tenhamos aí a possibilidade de abrir uma empresa, uma startup, né? Sim. Com algum recurso, ou aquele emprego naquela multinacional, com algumas vantagens e desvantagens, né? E a gente acaba fazendo uma rede, né, de decisões em cima das suas vantagens e desvantagens, né? Não é assim que trabalha a nossa mente, né? Isso, professor. Algumas vezes a gente até falha, a gente vem a fazer umas decisões incorretas, mas acontece, faz parte, né? Mas sempre a gente tenta pontuar as decisões que vão estar nos trazendo maior sucesso, maximizando nossa eficiência, se for no caso de um emprego, financeira, né? Nesse contexto, se a gente está comprando, adquirindo um veículo, ou um veículo mais fácil, falarmos assim, a gente vai analisar as características daquele veículo e, além disso, ele cabe no bolso, né, da gente, ou seja, a gente consegue pagá-lo, né, como qualquer outro equipamento. Então, nesse contexto todo, nós sempre utilizamos algumas regras de preferência, né, ou de estarmos criando uma função de utilidade na nossa cabeça. Nós usamos a função de utilidade para que estejamos aí pontuando o que vai valer a pena do que não vai, né? Não é assim que funciona, mais ou menos? Isso, professor. E nesse contexto, a gente está pensando dessa forma, dentro da área de inteligência artificial e computacional também existe esse conceito referente a essa situação de decisões simples e complexas, né? Teoria e funções da utilidade. Evidente que nossa forma de agir, de pensar, a gente, lógico, pontua alguns fatos. Algumas vezes simplificamos, né, os fatos para que estejamos tomando decisão, mas muitas vezes analisamos algumas situações. Quando a gente pensa nesta área, em cima da inteligência artificial e computacional, a gente tem que ter um formalismo de como definir isso aí dentro do sistema. Então, por isso que a gente fala a função da utilidade, ou seja, criar um mecanismo que estejamos pontuando para o nosso agente inteligente como ele deverá se comportar para que estejamos chegando ao estado feliz, né? Ou seja, demonstrando a escolha de certos estados, de certas situações que trarão melhor benefício nisso, na criação dos agentes aí, racionais. Muito bem. Então, nós temos aqui, basicamente, hoje, né, eu acho que se vocês abrirem aí qualquer ferramenta, qualquer site internet que as empresas coloquem lá sua missão, como estão atuando hoje em dia, basicamente as organizações buscam incessantemente, a cada dia que passa, por novas tecnologias ou ferramentas que possam contribuir com vantagens para que consigam manter-se mais competitiva. E nesse sentido,
é evidente que a inteligência artificial ela se encaixa muito bem nesta situação de estarmos procurando alternativas e dessas alternativas que estejamos aí obtendo vantagens ou maximizando negócio atrás de situações mais competitivas, né? Então, a IA, ao longo dos últimos anos, vem se tornando uma ferramenta muito poderosa, né, para essa obtenção de ganhos. Existem algumas ferramentas que são usadas na estatística, uma linguagem de programação, a linguagem Python, ela tem várias funcionalidades que são empregadas para a mineração de dados, análise de grande volume de dados, né? Existem bibliotecas específicas que trabalham com isso, que não só a área de computação, mas a área de estatística também utiliza bastante dessa linguagem. Tem uma linguagem chamada R, também que serve para que sejam modelados problemas desta forma, né? Que usem probabilidade, que usem dados estatísticos de períodos, né? Para que esses dados possam ser utilizados como um mecanismo de procurar algum tipo de eficiência, de padrão, né, para que sejam aí definidos pelas empresas como forma de atuação na instituição. Por exemplo, observar ali que um certo produto, evidente, que não está tendo a forma de montagem dele está sendo muito onerosa, e o valor de venda, até que ele tem uma venda boa, mas mesmo assim tendo uma venda boa, tendo uma boa saída para os clientes, mas como dentro de uma indústria que produz aquele bem ali não está sendo adequado os materiais ali para que façam, a matéria-prima está ficando inadequada, ele muitas vezes tem que até mudar o perfil do seu produto. Hoje mesmo a Volkswagen anunciou que não estará produzindo veículos no Brasil durante a pandemia. Já tivemos a outra empresa, a Ford, que também escolheu outro ramo de segmento para continuar no Brasil e acabou fechando as indústrias que estavam aqui, né? Então, nesse contexto, isso tudo tem que se pensar, né, nessas decisões, mas analisar o contexto, o histórico de como está caminhando, né, a situação aí dos dados para que possam tomar decisões. Nesse sentido, né, a inteligência artificial, como eu mencionei, ela está empregada em diversas áreas. Essa parte, inclusive, decisões simples e complexas, o formalismo dela que nós veremos hoje, também é aplicado na área da economia. A economia também utiliza esses recursos para que possa aí identificar as funcionalidades, principalmente de investimentos. Quando se pensa em investir, tem que pensar em que vai estar trazendo melhores resultados, né, para que seja investido aquele recurso. Muito bem. Então, basicamente, nós temos duas formas de classificação de agentes inteligentes, tá? O primeiro agente ali inteligente, considerados como agente baseado em objetivos. O sistema baseado em objetivos, ele tem uma distinção apenas binária, né, do que o objeto que fará parte ali, os estados que fazem parte de ser bons e o que são ruins, né? Então, se nós olharmos aqui a figura, basicamente esse agente baseado em objetivos, ele apenas estará tendo os estados dele iniciais, né? E a partir desse estado inicial, ele vai estar realizando, né, as ações que foram definidas para ele, mas apenas cumprindo essas missões, assim, sem poder pontuar o que está sendo feito de forma mais adequada, não, né? Se está atingindo, se está realizando a tarefa e melhorando o estado, né? A partir do estado bom para um excelente, né? Vamos dizer assim, melhorando os estados, ele não pensa nisso, ele pensa apenas em programação na qual estará resolvendo os objetivos, né, que foram impostos, mas sem estar mensurando se o que ele fez de uma qualidade melhor do que anteriormente e assim poder comparar os dados, né? Já os agentes baseados em utilidade têm uma medida contínua de qualidade dos estados. Essa medida de desempenho geral ela permite a comparação diferente entre os estados, né? Então, aqui a diferença básica, né? Nós temos a visão dos agentes, né? Todos eles estão ali de acordo com o ambiente. Todos eles com o ambiente. Todos eles terão sensores, é a ideia, né? E também atuadores para que eles desenvolvam ali alguma tarefa. A ideia do sensor, ele vai estar vendo a aparência do mundo igual nessas duas situações. A partir dessa aparência do mundo, ele vai ter um estado que ele foi programado para que ele venha fazer. Após esse estado, né, ele vai estar evoluindo para os estados que porventura tenham sido programados, né? Além disso, estarão ali definindo qual aparência que for executada pela ação, né? Ou seja,
se a ação que ele realizou, qual foi o resultado obtido. Só a diferença existe na questão, além, nós temos aqui a parte dos objetivos, na verdade nós temos aqui a parte da utilidade. O que seria feliz em tal estado? Esse feliz aqui, na verdade, nesse contexto, é encontrar a questão da melhor utilidade para aquele estado que está sendo desenvolvido. Como mencionei, quando a gente está, se fôssemos escolher entre as empresas, estejamos escolhendo entre duas empresas, para que nós estejamos trabalhando com essas empresas. Basicamente, o emprego em si é igual, né? Emprego, cada empresa é a mesma situação que pode ser descrita, né? O que vai diferenciar é o quanto de, vamos dizer assim, de vantagens os nossos objetivos pessoais serão alcançados com a empresa X que não alcançariam com a empresa Y. Então, nesse contexto, esta função de utilidade elas têm que estar mensurando o que está sendo trabalhado, né, para que possa, nesse contexto, identificar aí o que está trazendo melhores resultados, né, para o nossas decisões, a nossa utilidade do que estamos trabalhando ali naquele momento, tá? Vamos seguir aqui. Basicamente, então, quando a gente pensa em um agente racional que utilize a teoria da utilidade, basicamente, ele vai se respaldar em cima da teoria da probabilidade, como já mencionamos no começo aí, a questão da probabilidade está envolvida nesse processo, ela faz parte, né? Porque nada é, com certeza, certo, 100%, se for tomar uma decisão, mesmo que façamos a análise de vários fatores para o acerto, mas corremos ainda um pequeno risco de errarmos, faz parte, né? Então, usamos a teoria da probabilidade, que descreve aquilo que a gente deve acreditar com base nas evidências, em cima das probabilidades, né? Somado a isso, nós temos a teoria da utilidade, que descreve o que um agente deseja, ou seja, qual são os objetivos para que esse agente possa satisfazer naquele momento. Isso tudo é vinculado a essa teoria da decisão, que descreve o que o agente deve fazer para conseguir alcançar esses dois objetivos. Então, a soma deles seria aí a união também com a teoria da decisão. Então, todo esse escopo do pensamento de estarmos aí criando agentes. Esses agentes que tomam decisões, nós podemos considerar principalmente, se forem financeiros, esses agentes que estão na bolsa de valores, né? Que ficam ali monitorando o que está sendo as variações dos commodities, dos valores das ações, para que indique aí o que deve ser feito conforme a análise histórica ali, do que está acontecendo nos pregões. Muito bem. Vou passar isso aqui. Aqui, já vamos falando sobre a teoria da função da utilidade. Então, nós temos aqui, ó, função da utilidade. Associa um valor a um estado. Tal valor indica o desejo por estar nesse estado. Então, a formalismo matemático, o formalismo de estar trabalhando com esse conceito, seria esse U de utilidade. Então, no livro do Norvin e do Russell, que a nossa aula está sendo feita em cima deste livro, né? Esse livro ele trata esse formalismo matemático, mas também se vocês forem trabalhar em cima de livros, como eu falei, da economia até inclusive, que tomem a parte de decisão, também vocês verão essa sigla US, sendo que seria a utilidade do Estado S de acordo com o agente, né? Então aqui, se fôssemos fazer um exemplo aqui desse agente, o agente S1 e o S2, né? Então nesse caso, S1, o Estado é rico e famoso, e o Estado 2, pobre e famoso. Nessa situação, poderíamos, né, atribuir aí uma pontuação para a utilidade, sendo que o primeiro estado talvez seja o mais adequado, né, que as pessoas queiram mais a lei de ter dinheiro, poderem ser famosos. No caso, aí valeria 10 nessa equação das utilidades. E a questão de pobre e famoso já seria uma questão menos propícia, teria menos pontuação, né? Então, nesse contexto, ficaria com esses 5. Então, nessa situação aqui, nós podemos olhar os estados que estão ali, que o agente poderá alcançar. Dentro desses estados, a gente vai pontuando quais são os valores que estão atribuídos a cada um desses estados, que a gente considera como uma função de utilidade, para que possamos criar uma equação e nessa equação estejamos aí comparando se o estado que ele está naquele momento pode ser considerado um estado aí, satisfatório,
se tiver agora, se ele for trocar de um estado, ele troca para o estado superior, ou seja, que traga maior ganho a esse agente, ao invés de estar aí voltando para o estado que seja com pontuação menor. Então, esse conceito da função de utilidade se respalda nesses valores que são atribuídos aos estados. Tá? Utilidade esperada, muito bem. Então, nós temos aqui, estarmos pontuando as utilidades, este é um recurso que traria o benefício de estarmos adequando aí os estados com melhor peso, né, na nossa decisão. Então, aqui, ó, lembrando, nós estamos criando um mecanismo que possa tomar decisões. E, para tanto, nós temos que modelar, né, os estados que farão parte desse sistema, né, e a partir dessa modelagem, criarmos aí um ranking dos estados mais interessantes de estarem sendo alcançados. E essa pontuação servirá, então, para que o agente inteligente possa tomar suas decisões, tá? A partir dessas características que são identificadas aos estados. Muito bem. Então, quando a gente pensa nos estados, então, uma ação não determinística A terá estados resultantes possíveis. Então, o que acontece? Quando você está dentro de um ambiente, você poderá ter a união de vários desses estados, né? Então, os resultados desses estados são e devem ser utilizados, né, para que possamos calcular aí qual o avanço em prol daquela decisão que já temos como resultado, para que possamos tomar uma decisão naquele cenário que já foi executado pelo agente. Então, onde I varia sobre os diferentes resultados. Então, cada resultado, a ideia é que esse I possa analisar aí os vários resultados, como esse daqui. Se fôssemos analisar um agente inteligente que está procurando aí alguns artifícios, alguns adjetivos ali, né? No caso, rico e famoso, pobre ou famoso, a partir desta situação, no local onde ele se encontra, nesses estados, né, do agente, ele poderá pontuar e, a partir disso, ter resultados para que depois, posteriormente, possa ser feita a análise do que foi obtido ali como resultado, né? Então, para cada saída possível, está associado uma probabilidade. Isso aqui é mais até, quando a gente menciona probabilidade, se analisarmos a própria loteria, né? Se nós analisarmos quando estamos usando a loteria mesmo, que é aquelas que estão vinculadas à Caixa Econômica Federal, né? Essas loterias, elas, muitas vezes, quando você vai fazer o jogo, dependendo do que você está propondo de prêmio, né? O valor a ser pago, até, vamos dizer assim, talvez algumas vezes são relativamente próximos, né? Mas o que difere em apostar nas loterias é qual a chance de você poder ganhar delas, né? Então, por exemplo, nós temos lá, fazendo um exemplo do jogo da Quina e da Sena, da Mega Sena, né? Então, eu não sei o valor, acredito que seja até mais ou menos parecido os valores, mas a diferença é qual a probabilidade de que eu possa estar ganhando, né, aquele valor que eu investi na Quina, a chance de vitória, de ter acesso ao prêmio, ela é maior do que da Mega. Entretanto, da Mega, o valor do prêmio é maior que da Quina. Então, são situações que a gente tem que pontuar, né, para o agente inteligente, e vinculado à probabilidade. Qual é o interesse que pode estar valendo mais a pena? Arriscar num que tem a maior dificuldade em acertar, mas que o prêmio é maior, ou jogar em um tipo de loteria que o prêmio seja mais fácil de obter, mas com o prêmio menor. Então, são essas situações, essas probabilidades que fazem parte aí desses cenários, né, de escolha. Muito bem. Antes das ações serem executadas, né, antes de executar a ação A, o agente atribui, o A é um estado, né, atribui a probabilidade, sendo que os resultados A estarão relacionados ao que deve ser feito em A, e sendo que o E em que está sendo evidenciado aí seja a evidência do que está ocorrendo, que podemos considerar que seja a probabilidade daquela suposição, daquela proposição acontecer. Essa probabilidade ela deverá ser aí utilizada neste somatório aí da utilidade esperada, né, para que possa ali ser tomada a decisão adequada conforme as evidências nas quais estão ali sendo informadas. Esse contexto está relacionado, então, como eu mencionei, se a gente está... houve agora, vamos até fazer um exemplo, não sei se vocês estão muito ligados nisso, mas houve um aumento ontem da taxa de juro brasileira. Não houve aumento, pessoal? Sabem dizer ou não viram nada sobre isso? Estou sabendo não, hein, professor? Ontem o governo, o Banco Central, aumentou a Selic em 0,75.
Mas o que isso tem a ver, né? Tem a ver o seguinte, pessoal, quando ele aumentou isso aí, a ideia de aumentar essa taxa de juros é que faça com que o dinheiro na poupança renda um pouco mais, e o dólar possivelmente vai cair, porque as pessoas poderão guardar o real, hoje não está valendo a pena, porque o real está bem desvalorizado, né? E nesse contexto, quem está pensando, né, no caso, olhando essa taxa de juros, nesse momento, então, talvez comece a observar que seja um pouco atrativo deixar o dinheiro na poupança. Mesmo a taxa de juros está sendo pequena, né? Mas esse 0,75 trouxe uma perspectiva diferente ao mercado. Então, essas análises, né, fazem parte desse processo decisório. Então, seria aí um estado que está acontecendo, né, que haverá uma probabilidade das pessoas estarem poupando mais e não comprando uma moeda estrangeira, o dólar. Então, esse resultado pode ser obtido por essa unidade esperada aí do cálculo a ser realizado pelos resultados do agente, se fosse um agente de análise de mercado, né, com esse aumento de 0,75 da Selic. Muito bem. Evidente que quando se trabalha em cima de estar criando funções que tragam a melhor utilidade possível para a ação, né, nós temos aqui, até já estudado aqui na teoria, o princípio da utilidade máxima esperada, né? Então, a ideia, é evidente, que o nosso agente racional, ele deva sempre escolher as ações que maximizem a sua utilidade esperada, né? Então, se a gente está ali com um investimento, é evidente que nós queremos que o agente traga o melhor benefício possível para aquele investimento. Quando a gente adquire um veículo, né, esse nosso veículo, a gente quer que ele tenha o melhor desempenho possível, né, ou seja, melhor economia, os itens que nós viemos a comprá-lo. Então, nesse contexto, existe essa função, a utilidade máxima esperada, então relaciona-se com a ideia da medida de desempenho, né, e é um modo razoável de tomar decisões. Modelar esse agente para que traga esse benefício, é evidente que estará tendo que estar observando, né, todas as funções que estão ali prescritas, esperavam que ser bem pontuadas, né? Só que quando a gente pontua as utilidades, a função de utilidade, muitas vezes a gente vai estar pontuando em cima dos nossos conhecimentos, da nossa visão de mundo. Mas já é um parâmetro para que possamos aí identificar o melhor caminho a ser tomado, né, por esse agente. Então, ou seja, a gente usa o modelo do mundo em um conjunto de funções de utilidade. Então, essa função de utilidade, ou seja, isso a gente tem que tomar até na nossa vida, né? O que tem utilidade que a gente possa investir, o que vale a pena, o que não vale. Então, a partir disso, criando essa função, né, que mede suas preferências entre os estados do mundo, né, em seguida escolhe a ação que leva a melhor utilidade esperada. Então, observei ali os estados naquele sentido e eu posso estar acessando outro estado melhor, cumprindo algumas exigências, o que está ali previsto para o agente, evidente que vai ser a melhor situação a ser realizada por ele nesse cenário. Essa nossa questão de decisão, nós temos que pensar não apenas na tecnologia, sim estar modelando, né? Eu sei que a gente, muitas vezes a gente da área de computação já gostaríamos de ver uma questão, uma linguagem, uma situação assertiva sobre o assunto, né? Fazer algum experimento. Mas nesse contexto aqui dessas questões de decisões, é meio que nós temos que usar aí o pensamento lógico, usando a probabilidade junta, né, para que possamos abstrair as funcionalidades de estarmos criando essa rotina, né, automatizada, de estar pontuando os problemas dos quais estejamos criando esse agente, para que ele possa obter os melhores resultados possíveis, ou utilidade máxima esperada, né? Esses são os objetivos. Aqui nós temos uma outra equação, né, na verdade, estabelecendo aí basicamente o que o agente fazer, o que ele estiver fazendo deverá ser certo, né? Então nós temos o action ali, argmax, ou seja, argumento máximo da unidade esperada aí, utilidade esperada, para que possa pontuar em cima dos estados, dependendo, evidente, das probabilidades. Por isso mesmo que aparece, né? A ideia de estar computando isso é computar os resultados, né, do estado A, sendo que o A requer as evidências, aqui é a probabilidade, né?
Então, requer aqui um modelo casual completo do mundo e inferência sobre as redes bayesianas muito grandes. Então, a inferência, quando a gente lembra de inferência, é evidente, nas redes bayesianas é a questão a priori que nós calculamos, para que depois vejamos a questão posteriori, o que foi obtido ali, o que nós teríamos para usar aí no nosso modelo. Calcular a utilidade daquele estado, né, requer planejar e a busca e buscar, né, para descobrir quão bom aquele estado referente aos outros, né? Então, como isso deve ser visto pelo agente inteligente, como que chegar naquele estado ele estará ali em melhores situações do que no estado que não esteja bem qualificado na sua utilidade, na sua função de utilidade. Muito bem. Então, o agente racional deve escolher uma ação que maximize a utilidade esperada do agente, tudo bem? Pode ser utilizado diretamente para tomar decisões simples. Então, dentro desta teoria, olha, é uma questão bem interessante. Dentro desta teoria de tomada de decisões, nós temos o conceito de decisões simples, né? Escolher uma ação única. Essa é uma questão simples. Temos também a teoria das decisões complexas, nas quais nós temos que analisar as sequências de ações. Então, temos que numerar as sequências de ações para que estejamos aí obtendo uma sequência máxima de utilidades esperadas. Isso aqui, realmente, quando se trabalha num ambiente, um agente que esteja livre no ambiente aí, basicamente ele vai tomar decisões que estarão seguindo uma sequência de ações. Eu acho que eu mostrei para vocês aquele sistema especialista que tentava descobrir o que nós estávamos pensando, né? Mostrei para vocês? Não lembro. Sim? Não lembra? Também não lembro não, professor. Acho que não. Não, né? Acho que não. Lembro não. Opa, agora saiu bastante gente aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tem 4. Você vai participar hoje, professor. Tive um contratempo aí. Ah, não, tudo bem. Hoje, quem que tá falando hoje? Hoje é o... Gabriel Gontijo. Gabriel. Ah, perfeito. Deixa eu ver aqui. Na verdade, o conceito do sistema de decisão, né? Ele contempla... Deixa eu só abrir aqui uma página. Professor, para mim ainda está no slide. O senhor quer mostrar outra coisa? Eu vou agora mostrar. Esse daqui, ó, Akinator. Já ouviu falar do Akinator? Ah, nossa, esse aí é bom, hein? Já, esse aí já. Então, esse aqui, na realidade, ele toma as decisões via, né, análise de várias ações. No caso aqui, conforme as perguntas, ele vai deduzindo aí o que a gente está pensando, entre aspas, né? Evidente que ele faz aí um mapa de decisão, faz uma árvore de decisões, a partir das respostas, ele vai seguindo aí em prol do objetivo único, no caso dele, tentar descobrir o que a gente está pensando, né? Então, nesse contexto aqui das decisões, como vocês já viram isso aqui, eu vou voltar lá para o slide. A gente pode se enquadrar aquela situação ali nas decisões, a última que ele vai chegar ali é a ação simples, na decisão simples, mas nesse contexto desse software especialista, aí, no caso, em descobrir o que nós estamos pensando, ele está somando em cima de tomar decisões complexas, nas quais sequência de ações que a gente vai estar falando, ele cria ali uma rede, né, vai derivando a sua árvore de decisão até que ele possa aí chegar na utilidade máxima esperada, ou seja, chegar ao resultado ali do que ele adivinhando ali o nosso pensamento, entre aspas, né? Muito bem. Aí temos essa definição aqui, né? O agente é tudo que pode ser considerado capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e agir sobre ele, por esse ambiente, por intermédio de atuadores, né? Já o agente racional, para cada sequência de percepções possíveis, o agente racional deve selecionar uma ação que venha maximizar sua medida de desempenho, dada a eficiência fornecida pela sequência de percepções ou qualquer conhecimento interno do agente. Então, nesse contexto, tem que estar passando ali qual a eficiência que a gente precisa chegar naquela situação do agente, para que possamos considerá-lo, né, como agente racional. Esse agente racional deve estar, né, envolvido em diversas áreas, não só, por exemplo, a gente menciona muitas vezes a área de finanças, que seja a área talvez mais fácil de observar aí quanto se ganha e quanto se perde, né?
mas aí em diversas outras áreas pode estar aplicando aí este conceito de estar utilizando a análise de desempenho e a partir disso tentar ali melhorar a sua eficiência, sempre observando a sequência de desempenho e de percepções que foram idealizados para esse dispositivo, tá? Muito bem. Aqui também vai falar sobre a mesma questão de estarmos maximizando. A questão principal desse slide aqui é tentar analisar aqui a última parte aqui, né? A diferença entre tomar decisões simples, preocupa-se apenas com decisões isoladas ou instâncias, e não medir desempenho sobre históricos de ambiente. Quando a gente fala em históricos de ambiente, e tem aí a questão de estar analisando séries históricos, o contexto aí do que está acontecendo, e a gente possa tomar decisão em cima desse contexto, aí podemos considerar que seja a tomar decisões complexas, né? Não a decisão simples, como estamos mencionando aqui. Então, esse é um diferencial para que estejamos aí separando essas duas utilidades, esses dois mecanismos de decisões que estão aí sendo definidas, tá? Então, a decisão simples, elas são decisões isoladas, né? Que não analisam o histórico do ambiente, o contexto, né, geral. Assim, são questões mais pontuais e simples. Já quando a gente fala sobre as decisões complexas, né? Aí sim, estamos tendo que analisar todo o histórico do ambiente para que possa estar melhorando o seu desempenho. Aqui, a partir de aqui, a gente vai mencionar como modelar isso matematicamente ou via algebricamente, né? Modelarmos aí o que estamos tentando tratar sobre a questão do que, como as restrições podem ser aplicadas para o agente racional. Nós temos aqui, quando a gente fala A e B, vocês têm que ler estados aí, tá? Estado A, estado B. Numa definição, caso vocês peguem um livro do Norman Roosevelt, ou um livro de economia, por exemplo, vocês verão esse símbolo aí, que seria quase similar ao menor, né? Mas esse símbolo aí diz o seguinte, que o estado A é preferível do que o estado B. Então, chegando nessa situação, é evidente que o agente inteligente tem que saber que o estado A é o mais adequado. E lá na linguagem de programação você pode pensar um outro mecanismo de estar aí mencionando qual dos estados tem a preferência. Mas aqui no formalismo desta área de pesquisa, seria esse símbolo aí, indicando que A tem preferência a B. Quando você vê aquele tio ali, nós podemos mostrar que o agente está indiferente entre A e B. Podemos considerar que os dois estados têm a mesma utilidade. Então, são diferentes. Se ele estiver no estado A ou se a gente estiver no estado B, não vai ter nenhum tipo de problema ou transtorno nesse contexto. Quando vocês verem aquele símbolo, né, que o A o símbolo quase semelhante ao menor, né, ao maior, aliás, e o risquinho embaixo diz o seguinte, que o agente A, né, o agente prefere o estado A sobre o B, ou está indiferente. Ou ele vai escolher o A sobre o B, ou estará indiferente a essa escolha, tá? Dê um print nessa tela aí, que nós vamos passar para a próxima tela, e a próxima tela você tem que lembrar o que está escrito aqui, para que estejamos aí podendo fazer algumas definições, tá? Então, dê um print aí nessa tela aí, mas ou se quiser pegar o material, já está disponível lá no nosso AVA, na aula 5, tá? Vocês podem acessar lá a aula 5, para que vocês possam estar baixando esse material. Muito bem. Quando falamos aí, então, para que estejamos fazendo o exemplo, vamos usar o conceito da loteria, né? Que é a distribuição de prêmios sobre o conjunto de resultados, evidente, né? Então, a loteria, ela terá os seus resultados, e os resultados eles terão probabilidade de estarem acontecendo, né? Então, nós temos aqui que a loteria ela vai ser igual, então, a uma coleção de resultados. No caso aqui, nós temos a loteria é igual a uma coleção de resultados, ou seja, probabilidade de resultado do estado A, ou, e seguindo a sequência, teremos 1 menos P, lembrando aquela questão da teoria da probabilidade do complemento, né? Se nós temos uma probabilidade aqui, a probabilidade que virá aqui deverá somar e chegar a 1, né? Por isso que aparece 1 menos P. Então, a probabilidade de 1 menos P com outro estado, né? Então, isso aqui nós podemos ter vários estados possíveis, né? Que serão somados
para que estejamos aí vendo a distribuição de prêmios que uma loteria poderá conceber aí. Fazendo um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que temos essas duas loterias. Será uma loteria até que você perde dinheiro, tá? Não só perde dinheiro e arriscar jogar, mas também tem aí a possibilidade de estar ganhando também recursos, mas também pode perder não só o valor da aposta, mas um dinheiro a mais no contexto. Muito bem, nós temos dois exemplos aí nas quais podemos considerar os estados. Cada um desses estados aí que estão descritos estarão aí totalizando 1. Quer ver? Vamos observar aqui, ó. Se nós fizermos aqui uma soma dessas probabilidades aqui, lembrando aqui, ó, lembra que eu mencionei que a probabilidade, né, no estado A, nós temos a teoria do complemento da probabilidade, ou seja, 1 menos a probabilidade. Então, a probabilidade que estará sendo somada em todos os estados aqui dessas possibilidades deverá somar 1%, né? Então, nós temos aqui as probabilidades deste evento. Nesse contexto dessa loteria aqui, a probabilidade, se usarmos aí em jogar alguns reais lá, para que estejamos vencendo ou tendo sucesso nela, sendo que 0,1% a pessoa perde 6 mil aqui que está descrito, né? 0,3% ela não ganha nada, vai ganhar 0. 0,3 ela pode ganhar 1.500, 0,25 ela vai ganhar 3 mil e 0,05, 10 mil. Então, essas probabilidades para cada um desses estados. Cada um estado tem as suas vantagens ou não, né? Então, nesse contexto, esse estado aqui não é um estado bom, mas a probabilidade de estarmos chegando nele é de 0,1. Esse estado aqui, 0,3, no caso, ele tem aí, o rendimento seria 0, né? O estado 1.500, no caso dessa loteria, a possibilidade de prêmio, a probabilidade é 0,3 e assim por diante. Para que nós façamos aí a possibilidade do ganho real, aí, ou seja, o que pode ser empregado aí como resultado de utilidade, né? Podemos fazer aqui a união dessas probabilidades. Teríamos que nessa loteria 1 aqui, a probabilidade de ganhar o recurso é maior que a outra. Mesmo, né? Mesmo acontecendo que o valor ali empregado nela, no caso ali da primeira, seja valor igual ou negativo, né? Mas as probabilidades de cada uma das ações acontecerem traz como resultado o melhor local de aposta seria essa loteria 1, pelos ganhos que ela pode proporcionar via sua distribuição de probabilidade em cima de cada prêmio, né? Então, se fosse usar aí, a pessoa que quisesse utilizar, apostar em todos esses prêmios, né? O benefício seria estar apostando nessa primeira loteria. Se nós observarmos aí o cálculo, é um cálculo simples, que multiplicamos essa probabilidade vezes o ganho desse estado. Aí eu tenho esse aqui 0,1 vezes menos 6 mil reais, não, 6 mil, mais a multiplicação desta probabilidade vezes 0, mais a probabilidade 0,3 vezes 1.500 e assim por diante. No final, teríamos esse valor de 1.100. Já na outra loteria, também faremos a mesma situação para o cálculo do valor esperado aí da utilidade. Então, temos aqui 0 vezes menos 6, está aqui, e assim seguimos, 0,6 vezes 0, 0,3 vezes 1,50 e assim por diante, até que estejamos a encontrar o valor aí esperado de ganho financeiro de estar utilizando essa loteria de 890, tá? Levando em consideração todas as probabilidades de ter sucesso. Se vocês quiserem tirar a prova, quiserem fazer a multiplicação aí, para verificar se encontra esse valor, ou não, né? Acreditarem nesse conceito aí de que o valor mais adequado seria essa outra loteria aqui que está sendo utilizada. Esses recursos aqui indicam, então, que nosso agente, nessa questão de loteria ou de investimentos, observaria que esta primeira é a mais vantajosa, né? Então, o valor ali em reais dela é mais vantajoso de ser investido, de tentar ali a sorte, do que a segunda loteria, tá? Então, seria a escolha mais adequada. Mas só foi obtido isso via utilizar a função de utilidade, multiplicando as probabilidades de acontecer cada situação, né? Vezes o valor ali que poderá ser ganho ou perdido dessas loterias.
Muito bem. Aí, para que a teoria da utilidade tenha sentido, existe aqui algumas axiomas da teoria da utilidade. Axiomas seriam regras que devem ser seguidas pelo algoritmo de vocês para que isso possa ser escolhido, tá? Então, nós temos a parte da ordenabilidade. A ordenabilidade refere-se a estar decidido aí entre os estados, né? Observando aí qual estado teria o princípio ali de estar maximizando a função de eficiência, né? Estar trabalhando em cima da melhor função de eficiência, a função esperada, né? Para que possa ser tomada decisão. Nesse contexto aqui, da utilidade máxima esperada, nós temos o seguinte, ó. Vocês deram um print naquela tela que eu falei para vocês? Das preferências? Para saber ler essa equação aqui? Sim. Então, nessa equação, fala o seguinte, ó. Que a estado A, ele é preferível ao estado B. Isso aqui, ó, na lógica proporcional, significava o quê? O B é preferível de A. Ou, no caso aqui, A é indiferente de B. Então, ou seja, um dos dois aqui é a questão da ordenabilidade, né? Ordenabilidade da escolha, na qual a gente pode ser respondido adotando as restrições de cada uma e escolhendo a preferência. Nesse caso aí, a restrição, não haveria restrição, elas são aí iguais ao que está sendo previsto ali, né? Ou seja, qualquer um dos dois estados a gente pode preferir, só tem que estar, porque nesse contexto aqui, A e B eles estão equivalentes nessa equação aqui, então qualquer um deles poderá ser escolhido. A transitividade, né? Quando a gente fala transitividade, é a lógica de dedução que tem que ser feita entre os estados. Vamos observar o seguinte, ó. A é preferível de B, não é verdade? A é preferível de B. E B é preferível de C. O que o nosso agente inteligente tem que pensar? Que A é preferível de C. Não é verdade, pessoal? É o seguinte, é só observar, né? Não é verdade? Se o A é preferível de B e se o B é preferível de C, logicamente, pela lógica, A é preferível de C. Então, essa questão da transitividade, né? Tem que observar aí, na realidade, uma teoria básica da lógica de primeira ordem. Pode ser observado que, logicamente, que o A é preferível, o estado A é preferível ao estado B. A questão da continuidade é a seguinte situação, né? Que A é preferível de B e B é preferível de C. Cai nesse mesmo contexto aqui. Então, para todas as probabilidades, vamos fazer a soma aqui das probabilidades de A e C, sendo que nós podemos mencionar que é indiferente de B. Então, aqui nós podemos mencionar que, desse contexto, de todas as probabilidades que eu estiver somando o estado A com o estado C, eu vou estar chegando a uma indiferença entre o estado B, porque, no caso aqui, estaríamos retirando aí todas as características que indicariam aí que C não é preferível que B. Então, podemos fazer esse somatório aqui das probabilidades. Substitutibilidade, né? Aqui é a situação que nós mencionamos lá, que é a questão da indiferença, né? Se A é indiferente de B, então podemos estar analisando aí todas as indiferenças da loteria, no caso da loteria de A a C e de B a C, né? Então fazemos ali a somatória entre os eventos dessas duas situações. E monotoxicidade, né? Depois eu vou passar para vocês as siglas, que indica o seguinte, que A é preferível de B, sendo que nós temos aqui umas proposições. A probabilidade vai ser maior ou igual a Q, equivale aos estados que estarão sendo somados entre as probabilidades dos estados A e estados B. Essa situação aqui dessa teoria, eu vou passar depois para vocês a informação por escrito dessa que ficou faltando aqui, para que vocês possam aí analisar esses axiomas, né, da teoria da utilidade, mas basicamente usando a lógica de estarmos... Na agenda, por quê? Oi? Agenda? A minha. Opa. Esqueci de desbloquear, foi mal. De mutar aqui. A questão desses axiomas acarreta o quê?
qualquer violação que ocorra neles vai estar considerando se o agente ele é ou não, né? Ele pode ser considerado irracional se ele quebrar uma dessas verdades ali que estão embutidas, né, nas decisões sobre qual estado ser escolhido, né? Muito bem. Aqui nós falamos sobre as questões de estar aí, violar restrições e levar à irracionalidade. Se nós observarmos aqui, nesse ciclo de estados, a ideia é que o agente ele siga um caminho de estados e não faça o retorno a ele, né? Ou seja, que ele consiga seguir para sempre estados melhores e não fique ali andando em círculos, né? Então a ideia é a seguinte: se um agente viola a restrição de transitividade, seria possível induzi-lo, né, a gastar todo o seu dinheiro, se fosse analisar um agente que fosse de consumo de recursos, né? Por quê? Vamos imaginar que vocês modelaram o projeto de vocês, analisando se se B tem preferência de C. Então, vamos imaginar que exista aí a possibilidade dos estados, esse agente comprando, né, gastando aí recursos para estar mudando de estados. Então, vamos imaginar se B é preferível de C. Então, se ele está no estado C, daria, no caso aí, 1 centavo como exemplo, para trocar de C por B. Não é verdade? Se eu estou no estado C e eu vejo lá a regra que o B tem preferência, então ele é melhor que o estado C, e a gente vai ter que gastar 1 centavo para fazer a compra dele, né? Desse novo estado, ele vai lá e gasta esse 1 centavo e passa de C para B. Aí nós estamos lá, na mesma C, né? Se A tem preferência de B, então ele dará 1 centavo para mudar também, né? Então ele está ali, ele está agora em B, e ele viu que para chegar em A ele vai ter um benefício, porque A é preferível do que B, então é um estado melhor, ele vai gastar 1 centavo e chegará ao A. Só que se a regra tiver um erro lá e mencionar que se o estado C, por isso que tem que se observar para não cair nessa violação, se C é preferível de A, então ele vai gastar 1 centavo, né, para chegar ao estado C. Mas nesse ciclo ele gastou 3 centavos e voltou ao estado inicial que ele estava. Ele começou todo esse processo de mudança de status, ele estava no estado C. E a partir desse estado ele foi gastando ali o seu recurso para poder estar mudando de estado e chegou ao mesmo estado que estava ali inicialmente, né? Então, nesse sentido, isso seria, podemos mencionar que seja uma violação de restrição que leva à irracionalidade. Lembrando que questões mais de senso comum são mais fáceis de serem decididas, né? Mas tudo depende da situação de contexto. Então, essa situação de contexto que poderá ser mudada via a probabilidade. Para que isso fique mais claro, vamos fazer um exercício aqui. O primeiro exercício que vocês vão fazer aí vai ser pesquisar sobre exemplos de aplicações que usam. Quem não? Só um momentinho. Quem não? Que usa, né? Esse não é quem, só depois a gente risca esse M aqui. Que usam a inteligência artificial computacional para tomar decisões simples. Aí vocês poderão pesquisar aí na internet para achar algum software que tenha essa funcionalidade. Aí vocês vão fazer a pesquisa e tentarão aí mostrar aí um pequeno texto, site onde eles se encontram, como fazer o download, se for o caso, como vamos trabalhar com ele, tá? Outro exemplo aqui. Um jogador ganhou um prêmio de R$1.000 em um programa de TV e o apresentador oferece uma proposta. Se ele jogar a moeda e aparentemente aparecer cara, o jogador perde tudo, né? Então ele estava com 1.000, ele pode ganhar, se sair cara, ele perde tudo, o valor que ele tinha já ganho, né? Se aparecer coroa, o jogador ganha 3.000, então ele vai ter um ganho aí de 2.000 a mais do que ele já tinha. Supondo que a moeda é justa. Todos os problemas de probabilidade, quando fala moeda é justa, é que essa moeda tem cara e coroa, não uma moeda viciada, que só tem a coroa, né, ou que só tem a cara. Então, ela tem as duas possibilidades. Supondo que a moeda é justa, o valor monetário esperado, né, de aceitar a proposta é. Então, esse é o valor monetário de aceitar a proposta, porque nós temos duas possibilidades, 50%. Se sair 50% cara, é zero. Mas, se sair um outro 50%, ele vai estar saindo com R$3.000. Então, a função aí monetária esperada fecha em R$1.500. Essa função monetária que foi esperada aqui, que na verdade é a utilidade, né? Nós estamos usando a probabilidade aqui multiplicada
pelo valor atual, no caso aqui que ele vai sair será 0, mais a probabilidade de sair o coroa e sair por 3.000, essas duas situações aqui obtém 1.500, que seria a mesma coisa que fizemos aqui, né? Nós multiplicamos aqui as probabilidades dessas loterias e obtivemos aqui o valor que seria mais utilizado, mais propício a ser utilizado, ou seja, a escolha da loteria que traria melhor resultado financeiro. Neste contexto aqui também temos aqui qual o valor monetário. Então, nessa situação, o valor monetário seria esse 1.500. E o valor monetário esperado é recusar a proposta e ir embora com R$ 1.000. No caso, é 1.000 também, que é menor, né? Isso indica que seria melhor aceitar qual a proposta. Aí vocês podem também olhar na internet ou pensar aí qual a proposta que vocês aceitariam nesta situação aqui deste exercício, né? Aí fica de vocês estarem respondendo, a gente vai conversar isso daqui a pouco. Então é isso por enquanto que vocês devem fazer. Só vou rapidamente aqui arrumar o que está escrito aqui, que não é quem, só um momentinho. Além disso, eu vou deixar aqui também o meu e-mail. Acho que como tem gente que está começando hoje, eu vou colocar o e-mail que vocês mandarem e-mail para que vocês possam receber as aulas passadas, né? E a aula de hoje, inclusive, que a gente, depois de terminar, a gente manda o link da aula gravada. Só um momento, que eu já estou colocando aqui. Eu vou anexar também lá, no AVA, alguns materiais sobre essa teoria da decisão para que vocês também possam ler mais sobre o assunto, tá? Só um momentinho que eu estou acabando. Já acabei aqui, vou só compartilhar. Então, quem não mandou e-mail ainda para mim, né? Vai mandar o e-mail para poder receber as aulas gravadas. Então, e-mail dac.lic@gmail.com. O assunto será inteligência artificial e computacional. No corpo do e-mail, vocês colocam o nome completo e o semestre de vocês, tá? Isso para quem está começando hoje que não tem ainda mandado e-mail. Fora isso, como a gente está falando ainda pensamento probabilístico, né? Existe a primeira aula, umas atividades que são de probabilidade básica, tá? Só para que estejamos aí praticando um pouco para verificar como é que está o conhecimento de vocês. Quando a gente fala em probabilidade, para que vocês tenham uma noção aí mais ou menos do que nós estamos falando, tá? Aí tem esses exercícios que estão na aula 1 do AVA, para que vocês possam estar olhando lá e resolvendo essas atividades. Só vou olhar aqui quem já mandou. Só você, Gabriel, que está começando hoje? Imagino que sim. Na verdade, estou sentindo falta, porque está faltando alguns alunos da minha sala. Não sei se faltaram, se eu estou na aula errada. Aí eu não sei. Deixa eu ver aqui se o nome está na lista. No AVA, só aumenta. Vamos verificar se está no AVA. Minha turma é bem pequena, tem só 4 ou 5 pessoas. Você está em qual semestre? Estou no 7º, Ciência da Computação. Está no 7º. O Gabriel. E aí? Tô achando... E, cara, eu acho que só tem 3, velho. Eu, você e o Paulo. E o Amos que eu não entendo, né? Porque ele Sei ficou lá, um o tempo Amos tá- fazendo outra matéria, né? Não sei como que ele tá, não, velho. A Gabriel Dercílio Batista, né? Isso, Gontijo. Gontijo. Tem aqui o Gabriel Machado. Que ele tá aqui, não tá? Não, não tá. O Paulo, que esteve na aula passada, e o Rodrigo, aliás, que está aí também. Professor, uma coisa, eu tive problema agora no início do mês de março, aí eu não pude participar de algumas aulas. Como é que está a questão de falta nas teleaulas? Está igual ao semestre passado ou mudou alguma coisa? Olha, por enquanto, eu aqui, eu vou lançar até hoje a pontuação de vocês. Eu estava com dificuldade no acesso a lançamento de frequência de vocês, tá? E ainda não foi regularizado. Eu estou tentando procurar aqui, mas ainda não estou conseguindo lançar a presença de vocês, tá? Entendi. Pode falar. Eu fucei o portal, não achei nada onde mostra as faltas, só mostra nas atividades virtuais. Pois é, eu também, né, infelizmente, estou procurando também, mas não está aparecendo a relação de nome para vocês. Suas, né? Para fazer o lançamento das frequências.
Aí só o que eu falei agora apareceu, hein, pessoal. Agora dá para lançar. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora eu estou tendo acesso. Deixa eu ver se há de todos, né? Sim. Agora estou tendo acesso, já vai ser possível. Por enquanto, nós estávamos lançando, tá? Agora que está disponível aqui, já vou conseguir lançar. Mas hoje é importante que vocês tentem participar dessa pequena pesquisa aí sobre aquela pergunta que eu postei. Vou voltar de novo aqui. Essa questão dos agentes que vocês possam pesquisar aí. Trabalha em cima de decisões simples, né? Ou até complexas. Hoje também vou lançar a pontuação da participação de vocês, tá? Já é uma nota que ajuda bastante aí depois, né? A atividade em sala de aula. Aí vocês tentem fazer essa pesquisa para participar e a gente conversar sobre ela. As duas, né? Simples de agora. E vocês também, eu vou mandar aí no e-mail, assim que vocês me mandarem o e-mail, no caso você, Gabriel, eu vou mandar também a primeira aula para você dar uma olhada nas atividades básicas que eu mencionei sobre estatística, só para que você também dê uma olhada e tente fazer para no segundo horário a gente conversar sobre elas também. Você falou sobre o Amos. O Amos ele está fazendo inteligência artificial da terça-feira. Eu não sei se você também está matriculado nessa de terça. Pelo menos o Amos agora não está matriculado nessa de computacional. Aqui que eu estou vendo, o nome dele não aparece. Ah, entendi. O meu tá certinho no Ava, diz que é hoje mesmo. Ah, tá. Então é É que uma isso. vez ele mandou no grupo lá que era na terça, É aí na... eu mandei, mas é na sexta, eu fiquei todo confuso. Não, porque na sexta ele está fazendo na terça ele está fazendo a inteligência artificial, a primeira disciplina sobre esse tema, né? E essa segunda aqui agora. Você não fez a primeira? Olha, eu acho que eu fiz Fez. fiz semestre passado. Ela é meio parecida. Mas é isso. Vamos tentar fazer isso aí agora e a gente podemos até fazer o seguinte. Já mandou e-mail para mim? Eu já. Deixa eu só ver aqui. Já vou te encaminhar a guia aqui agora. Só um momento. Vou adicionar seu nome da lista. Você já está tendo acesso ao AVA normal, né? Sim, estou matriculado. É que eu tive um problema, professor, aqui, porque eu trabalho até tarde. Aí de noite eu estava ajudando meu pai, aí eu não consegui participar algumas semanas. Ah, entendi. Você Fora trabalha com o que quê? eu trabalho na MAGE, trabalho com o setor fiscal, lançamento de nota, e é muito pesado pra gente. Eu Eu não sei trabalho até se a 7. carga de trabalho no começo do mês é pior. Não, é pior no final, porque No é final. fechamento, né? Então Fechamento agora, de mês. semana que vem vai ser uma semana ruim, então. Vai, só Corrida. que agora que deu uma aliviada pra gente, que a gente fez um plano lá para poder antecipar umas coisas, né? Então a gente vai ficar de boa por uns meses. Ah, sim. Mas essa situação aí é normal de trabalho. De vez em quando sai do. Até muitas vezes fica fora do horário para resolver algumas situações, isso pode atrapalhar mesmo. Mas é isso, pessoal. Vamos tentar. Vou tentar então também agora já postar lá o material para vocês lerem também, caso vocês queiram tirar mais dúvidas. Só um momentinho aqui que eu já vou postar lá o material. Só um minuto. Enquanto isso, já até podem tentarem já abrir o Google aí, né, para fazer as buscas, ou Bing, não sei qual vocês preferem usar. A gente tem que salvar isso em Word e mandar para você no e-mail? Não, não, vamos conversar só. Você vai mostrar a sua tela, o que você Ah, fez, tá. vai conversar, interagir aqui. Já é o Beleza. suficiente.
Vou postar então lá um material sobre a utilização da inteligência artificial no processo de tomar decisões, isso na área jurídica, tá? Aí vocês vão dar uma lida lá também para ajudar o conhecimento de vocês sobre o tema. Está quase. Pronto, eu só coloquei lá uma leitura complementar só para vocês darem uma olhada uma explicação sobre o tema, né, vinculado à área do direito, como utilizar aí os sistemas de decisão para auxiliar aí no processos judiciais, né? Vocês também poderão dar uma lida. É isso, pessoal. Eu aconselho então agora vocês fazerem essas atividades, né? E também darem uma olhada lá naquela primeira aula, né? Aquelas atividades de probabilidades. A gente vai dar uma passada também nelas hoje, agora no segundo horário, e é para fazer o lançamento da nota de vocês, tá? Aí vamos fazer esses dois aí. Esse segundo vocês poderão até colocar a opinião do que vocês acham aí, ou até pesquisa sobre o tema. E a gente volta aí às 20 horas e 45 minutos para reconversar sobre isso. Tá bom? Escutaram? Sim, sim. Então tá jóia. Então voltaremos aí, ter uma pesquisada, e aí às 20 horas e 45 minutos retornaremos aqui para conversar sobre essas duas questões e a da primeira aula também. Para a gravação, depois eu volto para a gente continuar.